Pessoal, bem-vindos. Bem-vindos, pessoal. Mais um episódio do As de Treta, aqui com o Ricardo Marques. E João Coutinho, Aqui o grande. deste lado. Exatamente. É só mesmo que é maior do que eu. Apesar de não parecer muito no vídeo, a câmara pronto, ajuda a disfarçar estas coisas São táticas de filmografia. que vocês desconhecem, Exatamente. Nunca vão conhecer. Grandes realizadores. Aprendemos isto na escola, Film School. Exatamente. A realidade é que o João esteve em Los Angeles. A aprender a fazer podcast. Estive lá 2 semanas e depois voltei já a saber tudo. Sou muito inteligente, não precisei de estar lá demasiado tempo. Enfim. Quem ouve falar disto, quem nos ouve falar assim, nem pensa, nem faz ideia do tema que vem aí. É verdade. Olha, Porque já agora, João, eu vou introduzir o temazinho. acho que faz sentido. É uma... Vem a propósito, foi assim um bocado despropositado, não foi demasiado planeado entre nós os dois. E veio a propósito de uma coisa que aconteceu recentemente. Uma coisa horrível, péssima, que reprovamos veementemente, como toda a gente com 2 dedos de testa, que foi o atentado Em terrorista Christchurch. na Nova Zelândia. Christchurch, não é? E por causa daquilo que aconteceu, decidimos fazer um podcastzinho sobre uma coisa que nos Estados Unidos é muito larga escala, muito adorada, e na Europa muito repudiada. Assim, nos Estados Unidos é muito controversa. Ultimamente tem Aliás, sido muito polarizante, controverso. é isso. Exatamente. Que é as armas, o porte de armas, o acesso ao porte de armas, Exatamente. prós, contras, deve ser feito, não deve, o que é que se ganha, o que é que se perde. E pronto, aquilo a que já espero eu que estejam habituados, um debate mais ou menos com alguma... Cabeça, tronco e membros. Exatamente. E um bocado de Ponderado. tentar ver as coisas pelos 2 lados Exatamente. e no fim tirar algumas conclusões. Exatamente. E esperar que sirva, se calhar, talvez, no futuro, para que este tipo de coisas, como as que acabaram de acontecer, não voltem a acontecer. Acaba por... Como eu digo sempre, se informarmos pelo menos uma pessoa, já vale a pena. Exatamente. Eu pessoalmente é tal coisa. Ou se incitares a discussão com uma pessoa, ou com um grupo de pessoas, já valeu a pena. É tal coisa. Este tipo de ataques estão-se a tornar tão recorrentes que uma pessoa fica um bocado desensitizada. Sensatizada. Desensatizada. Ele acabou de me corrigir isto há 5 minutos, vocês não estão a perceber. Eu voltei a dizer uma coisa, mas eu estava a pensar como é que se dizia. Mas pronto, pessoal, vai ser este o tema. Esperamos que gostem e vamos começar a vídeo, pessoal. É verdade, estamos aqui. Armas. Hoje vamos falar sobre armas. Este é um tema que é definitivamente mais discutido nos Estados Unidos, Muito mais. mas não deixa de ter a sua relevância de ser discutido cá ou por nós, lá porque é uma questão tão grande noutro sítio e aqui é menor. Porque na Nova Zelândia também ninguém estava à espera que acontecesse um mass shooting. Nunca se sabe se algum dia pode acontecer aqui em Portugal. Eu sei que nós temos um bocado a ideia de que Portugal é um país de grandes costumes e essas coisas todas, Muito pacífico. mas o que eu digo A Nova sempre Zelândia também. A Nova Zelândia tem muito mais é um ovelhas país com que menos pessoas. gente que nós, Muitas ovelhas. mas mesmo. muita mais diversidade étnica. Hum. É um país muito mais cosmopolita. Uhum. Tem tipo 130 nacionalidades, uma coisa assim do A género. sério, a Nova Zelândia. Todos os países da Commonwealth Britânica receberam quantidades gigantescas de imigração por causa do pulo civilizacional e económico gigantesco que Exatamente. deram à coisa de uns anos para cá. E há que Décadas, ter em entendo. consideração que a Austrália e a Nova Zelândia são um bocado tipo os Estados Unidos do Sudeste Asiático. Sim, São tipo o sítio para onde se migra. Sim. Estás a É o perceber? único sítio Desenvolvido. civilizado, desenvolvido, como deve E ser. que é naquele- mais fácil de emigrar, entre aspas, ou que é mais cosmopolita do que, por exemplo, os países desenvolvidos do resto da Ásia. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, a Coreia ou o Japão são muito mais difíceis de se São muito entrar restritos. São muito restritos. Eles não... e são menos tolerantes, ou aliás, são menos acolhedores. É isso que eu quero dizer. Há uma... E não é só o serem Fala-se tanto do mundo ocidental, mas o mundo ocidental, há uma razão pelo qual as pessoas imigraram para aqui. imigram para o mundo ocidental. É porque podem. Não é só porque é próspero. É porque podem. É porque são bem recebidas, são bem aceitos cá, É essa a grande desde que questão. cumpram as leis e os costumes. Aliás, eu lembro-me de ver há uns tempos para cá. Não, são. Mesmo que não são, cumpram. São. Mesmo que não cumpram. É essa a parte interessante. É que É, mesmo que não cumpram, exatamente. são muito melhor tratadas lá. Muito melhor. Tu se fores para Singapura e não cumprires, é um país desenvolvido à mesma. Se tu... Tenta ir para lá e tenta não cumprir.
Boa Exatamente. E a ver se chegas vai cá correr com bem. as duas mãos. Não vai correr bem. Eu lembro-me de ver E também. quando nós eu digo tínhamos para cumprir cá. é do género beberes água no metro, coisas assim do género. Sim, porque aquilo. Mas pronto, eu acho que já Singapura tinha é falado complicado. disso. Singapura é Não, mesmo eu puxado. lembro-me também de ver no Japão, há uns tempos para cá, por causa de todas as questões lá está migratórias para o Ocidente, de dizerem que o Ocidente tem de receber migrantes para se manter vivo por causa das taxas de natalidade estarem a descer. O Japão também. Eu lembro-me na altura terem falado disso ao primeiro-ministro, acho que foi ao primeiro-ministro japonês, ao Shinzo Abe, e disseram-lhe isso, tipo, o Japão também está com umas taxas de natalidade muito baixas Horríveis. e também precisa de migrantes para sobreviver. O que é que o senhor acha em relação a isso? E ele respondeu-lhes uma coisa do género: Temos gente a mais. eu discordo completamente, o Japão é para os japoneses. Sinceramente, se as taxas de natalidade estão a cair, ainda bem, porque isto está cheinho de gente. Não há problema nenhum se perdermos alguma população. É uma mentalidade Foi- diferente. É assim, verdade seja dita, a Europa também tem uma densidade populacional muito, muito elevada. E, Deve ser o continente mais densamente populado, não é? sim, Digo é assim, eu. não é particularmente grande em termos de área e Exatamente tem tipo por isso. 540 milhões de pessoas. Tem muita gente para o tamanho que tem. É, muita, muita gente. Enfim, voltando ao tema, Sim. que eram as armas. Queres começar a introduzir alguma coisinha? Sim. Assim, antes de mais, queria fazer aqui falar um bocadinho do que aconteceu na Nova Zelândia. Muito curto, até porque eu acho que já tem havido. Já foi dito muita coisa, não É. é? E acho que a maioria das pessoas tem noção do que aconteceu, mas pronto, morreram. 49. acho que já foi Já atualizado ultrapassou? para mais. Acho que anda acima das 5 dezenas Ok. e mais outras dezenas de feridos. Uhum. Como devem saber, todo o acontecimento foi transmitido nas redes sociais, o que marcou um bocado, acho que foi um bocado um marco, de certa forma, de uma mudança de paradigma, entre aspas, Dentro ou daquilo. A questão do. no geral, do fazer ataque, o crime. O ataque do Anders Breivik na Noruega também não tinha sido Ainda não havia streamado. streaming, ainda não havia streaming na altura. Aquilo foi 2012. Se Foi? calhar não. Se calhar não havia. Eu pensei que tinha sido Vai. antes, mas sim, ainda não até te era confirmo. o streaming ainda não era popular, ainda não era uma coisa que é agora. Sim, sem dúvida. Twitch sem TV dúvida. aparece tipo pá, em 2013, 2014, a sério. Estás a perceber? Sim. Mesmo popular. 2011. O Breivik. Ok. Continuando. 2011 ainda, o streaming ainda não era uma coisa. Nessa altura acho que ainda Larguras só de havia banda e Justin tudo TV. mais. Acho que Exato. era uma coisa assim do género. Ainda Mas estava no pronto. secundário. É engraçado teres falado no Anders Breivik porque Este ataque já foi comparável. comparado. Muito comparável. Uhum. São os dois brancos. Exato. São os dois brancos e os dois puxam muito uma retórica Cristã. e mesmo, eu diria mesmo, o Anti-multiculturalismo. Exatamente. Anti outras raças. Ou seja, lá está, fascista de certa forma. De certa forma, sim. totalmente Pronto, fascista. eu não gosto muito de quando... Agora, o que me tem apoquentado a mim é dizerem que é uma coisa branca. Quando isso é simplesmente. É assim. Isso, É redutor. Isso é extremamente redutor daquilo que se passa. Até porque se existe há uma grande tentativa de não. Porque eu sinto que existe isto e acho que é correto de se fazer sentir de que o terrorismo islâmico não reflete O Islão. o Islão, ou aliás, o povo islâmico, Oh, sim, ok. apesar de ser apelidado de terrorismo islâmico, Uhum. que é muito mais compreensível no sentido, não é compreensível o terrorismo, não é isso que eu estou a dizer, compreensível chamar-lhe terrorismo islâmico porque Islão é um conjunto de crenças e não algo que algo que tu não tens como escolha, percebes? E também porque o terrorismo islâmico é apelidado de terrorismo islâmico porque quem o reivindica como algo para lá e porque por exemplo a ISIS e essas coisas, esse tipo, eu Sim, estou-me a referir a esse tipo de coisas. E porque o próprio Islão tem Al-Qaeda, essas coisas Corão, todas. tem no Corão imensas passagens Sim, a dizer matarás os infiéis. Pronto, E... eu nem quero entrar muito Não por vamos aí, entrar, mas pois não. só mesmo para fazermos aqui esta distinção de que estamos a referir ao terrorismo islâmico terrorismo islâmico porque aliás a grande distinção que deve ser feita é que da mesma forma que o terrorismo islâmico não representa os islâmicos, os muçulmanos, aliás. E este gajo, como é que se chama? Nem vou dizer o nome dele, nem quero dar publicidade. É relevante, suponho eu.
Exato. No género, estas pessoas não podem, não devem ser, não se deve falar Publicitadas. nelas, deve-se metê-las para a obscuridade, não queremos não queremos Charles Manson, nem E nada por dessas acaso, coisas. Eu acho assim, que é mesmo. Pelo menos, eu acho isso. Eu acho que os dois pontos de vista são um bocado legítimos. Por um lado, acho que é péssimo falarmos da pessoa, do que ela cometeu, por uma questão de publicitar o que se passou, por uma questão de impedir que outras pessoas sejam inspiradas, tal como no caso do Anders Breivik, evitar que outras pessoas sejam inspiradas pelo que aconteceu. Por outro lado, é extremamente complicado lidar-se com uma situação se não podes falar dela. Mas eu não digo que não possas falar dele, só não precisas de apontar o dedo à pessoa que é. É assim, pronto, são... Porque nós estamos a falar da situação e não sem falarmos dúvida. da pessoa em questão. Sem dúvida. Percebes? Para mim acaba por ser um bocado... simplesmente porque se não for toda a gente a pensar dessa forma, é tão simples quanto tu pegares, ires ao Google e dizeres atentado terrorista na Nova Zelândia e vai-te aparecer o nome do gajo imediatamente. Mas sim, Só vamos não precisa tentar... é de ser mais uma plataforma. No meu ver é só isto, só não precisa. Vamos tentar não é uma fazer escolha isso, consciente de não ser mais uma plataforma. Eu pessoalmente já li o nome dele, já não me lembro. Também Ok. sinceramente não interessa muito. Por isso. E pronto, como estava a dizer, da mesma forma que Um atentado o islâmico terrorismo islâmico não ou que é representa reclamado todos os por islamitas. grupos que dizem que é em nome do Islão, Uhum. este tipo de... Acho que ainda é menos legítimo dizer que só porque uma pessoa branca comete um atentado terrorista, que então representa Todos os pessoas brancos, de etnia, de alguma os forma. caucasianos. Não, isto tem... Esse tipo essa linha de pensamento... Acho que é extremamente insidiosa, mas o meu objetivo com isto é só mesmo... E parece que anda muito predicada mesmo numa espécie de sensação de algumas pessoas... É assim, há pessoas na sociedade ocidental que querem a propositada destruição da sociedade ocidental porque acham que é uma sociedade opressiva, por alguma razão, apesar de ser a sociedade menos opressiva à face da Terra. E toda a história da humanidade. É isso que me faz confusão, mas pronto. É assim, eu uma vez ouviste falar de self-hating Jews? Self-hating Jews? Sim. Não. Mas pronto, foi a primeira vez, algo que eu já... Foi um termo que eu ouvi há muitos anos atrás e por isso é que me ficou. Ok. Que existem muitos judeus que se odeiam enquanto judeus por causa da história do seu povo. Qualquer coisa assim do género. Ok. E que se odeiam enquanto judeus. Ok. Eu começo a reparar que existe muito isto. Muito self-hating white. Existe. Não só white, mas existe muito self-hating X. Sim, aliás, eu acho que isso foi tudo muito bem previsto. Porque são pessoas, essencialmente, há um grande nível de neuroticismo. Eu acho que a pessoa que nihilismo mais... latente. Exato, pronto, tocaste onde eu queria tocar. Eu acho que toda essa questão foi muito bem prevista por Friedrich Nietzsche, que é apelidado Frederico Nice, Frederico Nietzsche. como diz o Ricardo Araújo Pereira. Ricardo Araújo Pereira. Não, mas o homem falou muito. Na altura, toda a gente, ainda hoje, muita gente diz que ele era um verdadeiro, que ele era um nihilista. Eu, pessoalmente, depois de ter lido, não todo, porque é um livro pesado, mas Assim Falava Zaratustra. Depois de ter lido quase metade do livro, a impressão com que eu fiquei de Nietzsche foi que ele não era um nihilista. Ele previu que muita gente se ia tornar nihilista e que o nihilismo ia crescer de uma forma completamente e foi Presciente. muito, muito presciente. E, aliás, Acho ele que também falou... Só quem não vê a realidade como ela é neste momento é que não nota. É que não nota isso. Que estas coisas todas que nós falamos, mais do que doença... Porque tem-se falado muito... Isto em relação às armas, tem-se falado muito nisto. É um problema de saúde mental. Mais do que isso é... Porquê deste crescer louco das doenças mentais? E também outra questão. É só mesmo a consequência natural do aumento populacional? Não me parece. É assim, para mim também outra questão. Primeiro, só para cerrar isso, Nietzsche, o gênio, essa questão do nihilismo, também falou da questão dos governos totalitários. Isto foi no século XVIII. Depois, no século XIX, tivemos Hitler, Stalin, Mao Tse-tung. Sim. Ele foi século XIX e esses foram século XX. Exato, foi o que eu disse. Não? Disseste 18, 19. A sério? Não importa, Ei, continua. tiro no pé. 19, 20.
Ele, depois de no século XIX ter falado de governos totalitários e o perigo dos totalitarismos, depois no século XX vemos Hitler, vemos Mussolini, Mao, Mussolini, Pinochet, o Stalin e tudo mais. Fidel. Isto é quase preciso tu teres uma máquina do tempo para conseguires ver isto, mas um gajo com um intelecto como o de Nietzsche, pronto, consegue ver as coisas antes delas acontecerem. Passando à frente, porque não era disso que eu queria falar, era de outra coisa qualquer que tu tinhas puxado, que eu entretanto me esqueci. Estavas a falar de qualquer coisa, daquilo que era preciso analisar neste tipo de situações como as do atentado terrorista. O homem, o dito cujo, lançou um manifesto. Não sei se ouviste falar. 72 páginas. 74. 74. Páginas, quase. É verdade. E opa. Agora não sei os conteúdos. Já ouvi falar de alguns. Olha, mas... eu por acaso, agora estava aqui a ver o meu computador e tenho. Olha, está aqui o nome do gajo. Tenho o manifesto aberto, aqui. Ok. Em PDF. Alguma coisa que te salta à vista? Em PDF. É assim, logo a primeira página o título disto chama-se The Great Replacement. Como é que eu traduziria replacement? A grande substituição. A grande substituição, vá. A grande substituição. Towards a new society. Ou seja, de caminho a uma nova sociedade, vá. Sim, sim. We march ever forwards. Caminhamos sempre em frente. E depois tem aqui uma rodinha com muitas coisas. Pá, aqui parece ter algumas alusões nazis. É engraçado, assim, o The Great Replacement já é um conceito que é falado há algum tempo. Uhum. E depois aqui, logo na capa, tem uma coisinha, uma rodinha com 8 fatiazinhas. Vai, eu depois posso ser que apareça aqui uma imagem mágica que vos mostra o que é. Plim! E diz aqui: direitos dos trabalhadores, anti-imperialismo, ambientalismo, mercados responsáveis. Estás a ler a coisa da Hillary Clinton? Não, Mas é. eu até pareceria Acabaste que estaria a de ler escrever. uma coisa do Bernie Sanders, não é? E da Ou Hillary uma coisa Clinton. assim do género. Ou... Isso é a plataforma da Hillary Clinton. Pois, e depois também tem por baixo comunidade sem vícios, Addiction Free Community, lei e ordem, autonomia étnica, quer que seja que isso signifique, e proteção da herança e da cultura. Pá, muito estranho, logo à partida, porque mete aqui uma série de conceitos que à partida, hoje em dia nós não diríamos ter nada a ver com o outro. Porque primeiro é assim, direitos dos trabalhadores, anti-imperialismo, ambientalismo, anti-imperialismo, desculpa, Okay. anti-imperialismo, ambientalismo e mercados responsáveis. Isto aqui são fortemente 4 ideias tradicionalmente associadas com a esquerda, não é? Ou com o progressivismo. Ou com o progressivismo, acho que Mas ninguém discordaria andam disto, os não é? dois de mão dada, sim. E depois ele faz-me um manifesto muito, muito etnonacionalista. Okay. É assim, eu acho que pronto, isto daqui levanta uma questão interessante. Género. Ok, eu Que acho que sei o que vais dizer. Pronto, é só que depois daquilo que aconteceu no século XX, na Alemanha nazi, é muito normal associarmos... Será que o fascismo não é de esquerda? Mas diz. Minha questão é, para mim o fascismo não é de direita nem é de esquerda. O fascismo é só uma ideologia totalitária controladora, tanto pode estar de um lado da ferradura como do outro. A grande mentira que nos contaram nas aulas de história foi que o fascismo é extrema-direita. Não faz sentido. Assim, eu pelo menos, se me disserem a mim que a União Soviética não era fascista, eu discordo completamente. Aquilo tem todos os traços do fascismo, só que não é direita, é de esquerda. Tipo, para mim, aí isso diz-me que o fascismo não pode ser só direita. O que é que diferencia o fascismo do extremo comunismo? Do comunismo, ponto. Não há nada, até porque a União Soviética era extremamente... Também tinha muitas ideias de superioridade étnica. Aliás, por causa disso é que houve grandes massacres de ucranianos e de naturais de outros países que se tornaram satélites, repúblicas satélites da Rússia. Os países fascistas não tinham economias de mercado, tinham economias planeadas. Exatamente, que isso é o mais... Trademark de comunismo, só que a única diferença era que tinham só mais 1 ou 2 passinhos em vez de terem a economia ligada diretamente ao Estado. Mas pronto, é como a China tem um bocadinho nesse sentido, estás a perceber? As pessoas controlam as empresas, a China são do partido. A China apercebeu-se que uma economia planeada não funciona. Não. Então, Eu no outro dia estive a ler uma coisa que era interessante, que é a China não se apercebeu disso, apercebeu-se um bocadinho acima, que é uma economia planeada só é possível quando nós tivermos dominado uma economia de mercado.
Ok. A China eventualmente sim. quer criar uma economia planeada, mas primeiro tem que dominar Sim. o mercado. Eu já li... E depois podem transicionar. Quando eles dominarem o mercado, podem transicionar o mundo todo para uma economia planeada. a questão E aí aqui e se planearem uma economia, global, então todo o mundo está a andar ao ritmo deles. Exatamente. Essa é a grande questão do governo do governo chinês. E eles querem instituir uma hegemonia global, unipolar deles, que é uma coisa que os Estados Unidos não querem deixar. É uma coisa que o Trump está a combater muito, é para não deixar a China estabelecer um domínio global. Só uma coisa que é engraçada aqui, porque fugimos um bocadinho das armas, fugimos muito, mas é engraçado. Porque é exatamente por causa de... Não. Exatamente por causa de... Este é um dos principais argumentos em favor da segunda emenda dos Estados Unidos, que é a emenda em relação ao direito ao porte de arma. É este tipo de coisas. Um governo tirânico. Ok. Que é a gênese americana. Isso foi um grande segue, porque estávamos a desviar completamente daquilo que era o tema do trabalho. Isto eu sou pró nestas coisas, não era para estar a gabar. Efetivamente... Mas é isto. Isto é provavelmente o maior e o melhor, na minha opinião, argumento para... isto não sou eu a dizer se concordo ou não, mas acho que é o argumento mais sólido e que é mais difícil de descodificar ou de contrariar. Se bem que há muita gente que vai olhar para ti e vai dizer, mas estás parto, acho que isso alguma vez vai acontecer. Não, é assim, a minha questão não é essa. Eu sou muito apologia, eu gosto de teoria de jogo. Eu gosto de teoria de jogo. Pois, não, e assenta tudo nisso. E há que perceber uma coisa que é, em muitos momentos, quando o mundo aperta, a vida torna-se um jogo de soma nula. Ok. Quando as crises batem, aproximas-te cada vez mais de um jogo de soma nula e de um jogo de competição e não de colaboração. Se as coisas estiverem a caminhar, se estiverem a andar bem, nós os dois podemos beneficiar ao mesmo tempo. Se as coisas estiverem muito mal... E chegar a uma altura em que, tipo, ou és tu ou sou eu, e eu vou querer eu e tu vais querer tu. O grande erro é achar que nós já estabilizamos a sociedade e o planeta de tal forma. Esse é o erro. Eu acho que esse foi o erro número 1 da sociedade ocidental, foi achar que por nós termos avançado de tal forma, o resto do mundo acompanhou. E o resto do mundo está muito, muito, muito atrás, em todos os aspectos, quer sejam... culturais, quer seja no que toca económicos, ao laicismo, economia, tudo mais. Ainda há muito que andar. E vamos tentar cingir-nos ao tema desta vez. Sim, mas apesar de que eu acho que o que falamos também é importante. Acho que sim, acho que é interessante no mínimo. Mas, voltando àquilo que era a segunda emenda dos Estados Unidos. É amenda ou emenda? É que eu chamo-lhe emenda. Eu chamo amenda porque em inglês é amendment, mas eu acho que é emenda. Pois, porque eu acho que é uma emenda que eles fazem à Constituição. Exatamente. Acho que é isso. Tem a Constituição original, eles vão emendando coisas. Aquilo começou com 10 emendas, que é aquilo que é descrito como The Bill of Rights, ou a Carta de Direitos. E depois foi sendo expandidas. Acho que eles, entretanto, já vão em 25 ou 26 emendas. Okay. Pronto, e a segunda emenda, o texto diz... Por acaso, é um inglês muito estranho e até levou alguns juízes já a divergirem um bocado na sua interpretação. O texto em inglês diz: A well-regulated militia, being necessary to the security of a free state... Isso é o que diz na segunda emenda. The right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Em termos de construção sintática... Está muito estranho, mesmo. Eu vou tentar traduzir a letra. Isso parece literalmente a segunda emenda. Não, isto é o texto da segunda emenda. Eu acabei de ler a segunda emenda. Pensei que era do manifesto do gajo. Não. Eu vou tentar traduzir a letra para português on the fly. Das milícias. Sim. O que a segunda emenda diz é: uma milícia bem regulada, sendo necessária para a segurança de um Estado livre, o direito do povo ter e manter armas não deverá ser infringido. Em termos de construção sintática é muito estranho, até já levou algumas divergências de opinião em relação ao que eles queriam, ao que os Founding Fathers, os pais fundadores dos Estados Unidos, teriam querido dizer com aquilo. Eu acho que mais do que isto, no meu ver, acho que mais do que nós interpretarmos o que é que eles queriam dizer é olharmos para as ações deles na altura. Exatamente. Bom, acho que isso é o crucial. No que toca a isto, eu acho que para mim é... Com os óculos de 1700 e... Sim. 1774. 6. Okay. 1776. Pois é isso. Bom, mas isto muito simplesmente diz que uma milícia bem regulada é necessária para a segurança de um Estado livre
e o direito das pessoas terem e empunharem armas não poderá ser infringido. Por muito interessante que pareça. Bem, assim, ok. Primeiro, tentando falar daquela ideia que tu tinhas levantado. Eu, para mim, também diria que o argumento que tu deste é o mais forte em relação à segunda emenda. Porque a segunda emenda foi feita não para as pessoas terem armas com que caçar. Não foi para as pessoas poderem ir divertir para um campo de tiro. São fediveres. Isso é passatempos. As emendas nos Estados Unidos são literalmente coisas de paradigma. E também tem muito a ver. Eu acho que também é muito aqui que entra a razão pela qual os Estados Unidos têm isto na sua Constituição como a segunda emenda. Género, segunda. É das mais importantes. É do género, uma coisa que os americanos costumam dizer muito é a primeira emenda dá-nos a liberdade de expressão, porque a primeira emenda dos Estados Unidos é a da liberdade de expressão. A primeira emenda dá-nos a liberdade de expressão, a segunda emenda deixa-nos ficar com ela. Ok. Sim. É esta a importância da segunda emenda. Eu acho que os americanos usam muito a ideia de olha para os outros e os outros tiveram todas ditaduras. Nós não. É muito por aí. E aliás, é por isso que eu acho a nossa história, aliás, é da rebelião contra a ditadura. Exatamente. Mas olha, essa é a grande razão pelo qual os americanos defendem com tanto fervor. Com unhas e dentes a segunda emenda dos Estados Unidos. E vão continuar a defender. Porque eles, a fundação do país foi: vamos nos libertar de uma monarquia tirânica. E foi isso que eles quiseram fazer. E para isso eles precisaram de armas para se libertar. E então foi logo uma das primeiras, foi a segunda coisa que os pais fundadores dos Estados Unidos disseram foi: estas armas é para vocês ficarem com elas. Sabem porquê? Porque nós até somos boa gente. Mas há de chegar aí um gajo qualquer. Que o próximo gajo seja. Há de chegar aí um gajo qualquer que vai querer ser um ditador tirânico sobre vós, e a primeira coisa que ele vai precisar de fazer para governar sobre vocês é tirar as armas. Por isso, eu vou-vos dar as armas, vocês vão ficar com elas e não deixem que nunca ninguém vos lastire. É um traço repetido das ditaduras, desarmar a população. A primeira coisa que Hitler teve de fazer foi tirar as armas à população. Stalin a mesma coisa, Mao Tse-tung a mesma coisa. Sim. Todos eles. Nenhum ditador consegue ser ditador contra uma população armada. Assim, é impossível. Conseguir ou não, acho que não é aí que está o ónus da questão. É só que torna mais difícil. Para mim é tudo uma questão de... Acho que é assim, se formos realistas, eu acho que impossibilita mesmo. Porque é assim, o que é que o governo, o que é que um ditador vai fazer? Vai mandar o exército para todas as cidades? Não, e a questão é, tu pões em causa a moral do próprio exército. Isto é que a parte que eu acho que a maioria das pessoas... Eu quando falo, eu tenho uma perspectiva sempre mais de debater aquilo que é o status quo. E aqui em Portugal o status quo é de limitação do porte de armas, essas tangas todas. Sim. A Europa toda. Sim. O que eu gosto é de pôr em causa aquilo que nós tomamos como crenças pré-concebidas. E eu ponho algumas das coisas que é. Uma das razões para ter para termos todos armamento ou para a população estar armada, etc., não é o facto de que vai ser a população armada que vai reprimir um exército. Porque as pessoas não são tão competentes como o exército, não são tão organizadas, blá blá blá. É o simples facto de que uma rebelião ou faixas, não é faixas, desculpa, mas pronto, órgãos de milícia, etc., ativamente a se tentarem defender e que estão conscientemente preparados para a responsabilidade de portar armas e que estão treinados para utilizá-las, está obviamente mais bem preparado para executar tal rebelião e causar entraves a esse domínio que essa rebelião ativa que existirá contra o exército causará danos na moral do exército. Sim. Aliás, essa será uma das coisas que muita gente fala que estará a acontecer na Venezuela, que é, tens militares que não querem continuar a fazer o que estão a fazer porque isso porque está desmoralizado. Para não falar de que o exército, os membros, os órgãos dentro do exército que queiram ser dissidentes contra o poder central têm um muito melhor sítio, têm um muito melhor organismo por onde pegar, paralelo com as milícias. Exatamente. As milícias são necessárias para pôr em xeque
Sim, é um bocado assim que é E é isto suposto que nós não funcionar. percebemos. Nós achamos que somos demasiado civilizados para estas coisas acontecerem. Não, é tipo, Não. Hitler veio do nada. Pois, é esse o problema. É que isto é interessante, mas é quando nós achamos que as coisas não vão acontecer que elas acontecem. Chama-se Exatamente. tipping point. O Exatamente. momento em que tu estás mais confiante de algo é o momento, exatamente o momento Tem a ver anterior com aquela- àquilo tem- acontecer. tem a ver com O o- momento em que pronto, estás mais aquela- seguro, o momento em que estás mais seguro é o momento exatamente antes de levares um tiro. Acho que também entra um bocado naquilo que é sabedoria popular, que é assim, que depois é muito ignorado em muitas coisas, mas que pronto, mais vale prevenir que remediar, não é? E acho que as armas entram um bocado por aí. Se bem que, pronto, na Europa, aliás, eu toquei nisto no vídeo anterior e eu acho que é uma coisa que não vai mudar na Europa. Ou para mudar tem de haver uma coisa gigantesca mesmo, colossal, que mude fundamentalmente a forma das pessoas verem as coisas. E isto tem a ver com a forma como nós encaramos o nosso governo e os nossos direitos. Esta é a tal coisa da história da fundação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fizeram um governo das pessoas para as pessoas. Como um amigo meu ainda outro dia me disse, estava a ter uma conversa com ele disse-me, os Estados Unidos levam a democracia deles a sério. Para nós a nossa democracia é uma palhaçada. E é uma palhaçada. As democracias europeias são uma palhaçada. Foi só uma forma de disfarçar a aristocracia a continuar a mandar em tudo. Para mim é o que é. Uma Para mim é o coisa que é. eu quero que as pessoas percebam é que a Europa não funciona porque os governos funcionam. Os governos funcionam porque a Europa funciona. É sempre ao contrário do que nós achamos. Uhum. É só isto que eu quero que as pessoas percebam. Olha, eu dou sempre este exemplo. Da mesma forma que a Europa tem altos impostos e continua a funcionar, não é porque tem altos impostos, é que tem altos impostos porque já funcionava em antemão. Exatamente. E Os países nórdicos têm um sistema nacional têm boa saúde, não é porque têm um sistema nacional de saúde bom. É porque já tinham boa saúde antes de ter o sistema nacional de saúde. Sim, não foi por causa do sistema nacional que eles ficaram com muito boa saúde. E, É porque eles fazem exercício e comem bem e comem direito. Só à parte, sim, o governo finlandês caiu outro dia. O primeiro-ministro demitiu-se porque queriam fazer reformas ao sistema de saúde, porque está a gastar demasiado dinheiro. E Pá, que estranho, não estava a contar com isso. nem eu. Entretanto, não é esse o tema deste debate. Pois não, mas é engraçado. Portanto, o que eu estava a falar há bocado, a história de fundação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, e isto muda tudo, muda mesmo tudo, da forma como as pessoas encaram o governo, encaram o direito à porta das armas e os seus direitos em geral. Uma dessas coisas é muito simplesmente, aqui na Europa, o que eu sinto, de toda a gente com que eu falo, aqui em Portugal, e eu acho que se deve passar a mesma coisa na história, porque as histórias de fundação e aquilo que se passou ao longo da história é basicamente a mesma coisa, é que na Europa há muito uma sensação de o governo dá-nos os nossos direitos. Yep. E nós, eu toquei nisto no outro vídeo, nós sentimos-nos, ou pelo menos há muita gente que se sente agradecida ao governo por o governo ser tão bom ao ponto de nos dar estes direitos. E o dos Estados Unidos tem uma forma completamente oposta de ver as coisas, que é nós, tem a ver, pronto, é um bocado religioso, se bem que os pais fundadores dos Estados Unidos usaram a palavra providência para descrever a força etérea que comanda as coisas. Sim, sim. E eles dizem que todos os homens e todas as mulheres, à partida, hoje em dia isto tem de ser especificado, mas na altura não era, todos os homens e as mulheres nasceram com certos direitos inalienáveis. Entre eles está a vida, a liberdade e a perseguição e a procura da felicidade. E acho que é música, não é? Aquela música do eu acho que é Kid Cudi. exatamente, Pursuit of Happiness. E eu acho que é aqui que entra aqui esta coisinha muito importante, que é este direito é nosso, de natureza. Nós nascemos livres. E os Estados Unidos reconhecem isso. Só que os Estados Unidos também chegaram à conclusão que precisamos de um governo para nos organizarmos. E esse governo tem de existir. É a forma que eu tenho de ver as coisas. O governo, para mim, é um mal necessário. Nós temos de o ter, porque a não existência do governo é uma anarquia e isso é só um lixo. É muito mau. E então, nos Estados Unidos, eles têm essa forma de ver as coisas, que é, eu tenho estes direitos. O governo tem de existir para regular mais ou menos as coisinhas, como é que elas funcionam, como é que não funcionam, que é para manter aqui uma certa ordem na coisa. Mas estes direitos são meus e o governo não nos vai tirar. Não, o governo só vem para garantir que tu continuas a tê-los. E se o governo, exatamente, e se o governo algum dia
quiser tirar-nos nos governos, eu tenho aqui a minha segunda amenda para me ajudar a mantê-los. Direitos. Eu disse... Governos. Hã? Disseste governos. Disse, pronto, ok. Se o governo alguma vez quiser tirar-me os meus direitos, eu tenho a minha segunda amenda para me ajudar a protegê-los. E aqui na Europa, acho que as pessoas têm essa forma diferente de ver as coisas. Nós não temos direitos nenhuns. Nós temos os direitos que os governos acharem que nós devemos ter. Que é por causa disso que a Constituição americana é tão pequena. Porque assim, os teus direitos são teus. A Constituição foi feita para impedir o governo de infringir nesses direitos. Então tu estás no fundo é um fraseamento completamente diferente. A Constituição é negativa, no sentido em que o governo, a primeira amenda, o governo não te pode impedir de te exprimires. A segunda amenda, o governo não te pode impedir de teres armas. A quarta amenda, Okay, que acho que é uma questão de perspectiva, é de género. Completamente. Os Estados Unidos estão-te a dizer em que é que te pode restringir. Sim. Aliás, em que é que não te pode restringir, Sim. que é muito diferente. Na Europa é o que é que tu podes fazer. Exatamente. A nossa Constituição tem tipo quê? 200 e tal artigos? Isso nem sei. Ou uma coisa assim. Mas é o sítio de onde vens em termos de mindset. Aqui e Tipo, na minha opinião é muito. Resumo só uma coisa que eu ando a dizer e ando a polir no meu universo racional, que é um bocado a dicotomia mentalidade vítima-vencedor. Ok. A Europa tem um bocado de mentalidade de vítima. Tem a ver. Eu acho que também é um bocado Neste redutor. momento. Eu acho que também é um bocado redutor tentar. E porque depois é uma palavra. Eu digo isto, eu vítima. sei, lá está. Isto requer palavra compreender uma série de coisas que estão para trás. coisas antes que E não pode, li não pode ser largada só e assim construir. de repente. Sim, Yeah. é um bocado difícil. Quando eu digo vítima, lá está. Se calhar é um bocado pesado ou se calhar requer algum contexto para perceber o que é que eu quero dizer com isto. Mas é a anda um dicotomia bocado moldada com muita coisa. Sim, definitivamente. Sim. E é tal coisa, é a questão do Estado de Previdência. É tipo, tu não tens os direitos, tu tens os direitos que o governo te dá. É o Estado de Providência. Imagina, eu quando digo mentalidade de vítima, é no sentido de que as pessoas estão à espera que alguém trate delas. Exatamente. E o Estado de Providência é exatamente isso. Seria a razão. É o desfazer do ser humano enquanto pessoa livre, digamos. Percebes? Eu acho que as coisas andam muito de mãos dadas. Se bem que é uma coisa que seria preciso desempacotar imenso. E eu acho que anda muito de mãos dadas por aí. Que eu acho que é a razão pela qual a Europa também gosta tanto de ideias socialistas. Não é por acaso que o socialismo nasceu aqui. Mas eu acho que anda um bocado de mãos dadas com isso. Que é a questão do género. Bem, se o Estado nos dá os nossos direitos, porquê é que então o Estado não tem deveres para connosco? Do género, providenciar-nos o acesso à saúde, e a saúde ser um bem público, providenciar-nos o acesso à educação, e a educação ser um bem público, que é uma coisa que nos Estados Unidos é errado. Para muita gente é simplesmente errado. Aliás, eu lembro-me de há uns meses para cá ler um artigo, na altura da famosa shutdown do governo americano, que vocês também vão ter ouvido falar. Também foi uma coisa, enfim, gira. Eu lembro-me de ler um artigo em que alguém estava a discutir seriamente acabar com o departamento, ou que aqui seria em Portugal e no resto da Europa seria o Ministério da Educação. Porquê? Porque aos olhos deles é muito simples. Não é o governo que tem de te educar. São professores, os professores são pessoas, as pessoas juntam-se para abrirem escolas privadas e pronto, serão todas privadas, não é? Porque não haveria públicas, não é? E as coisas acontecem. Organicamente. E a sociedade organiza-se em si. Tipo, e não precisamos de um governo a direcionar ninguém. Porque isto é o início da tal economia. As sociedades aconteceram antes do governo. E este é o início da tal economia planeada. É o governo planear as coisas. O governo planeia a escola, o governo planeia a saúde. Aliás, há um livro muito interessante. Desconsiderando a ideia, desconsiderando o facto de que sistemas complexos requerem respostas complexas. E que é simplesmente, sistemas dinâmicos requerem e é simplesmente péssima dinâmicas. ideia tentar meter uma única organização a controlar tudo. Tipo, não dá. É simplesmente Centralização já está provado que não funciona muito bem. E eu não acredito na bondade do governo. Eu não acredito. Ponto. Não acredito mesmo. Mas mesmo acreditando que o governo é bom e quer aquilo que é melhor para nós,
eu acho que é uma péssima ideia deixar tudo ao encargo de uma entidade. Porque é simplesmente demasiadas coisas para ela gerir. É completamente natural ela sentir-se completamente assoberbada e não conseguir lidar com as coisas. Acho que este é o episódio em que passamos mais ao lado do tema. Completamente ao lado do tema. Não, mas é que assim, eu aqui o que eu acho que aquilo em que eu queria tocar. Acho que até agora é o nesta tema que questão também é o tema que é menos falado cá em Portugal. é o e então- tamanho do governo e aquilo que lhe compete. E que era aquilo que eu queria falar nesta segunda parte. Ironicamente, os sítios onde nós precisávamos, ou pelo menos de acordo com esta ideia que nós tivemos a discutir até agora, de que um governo grande requer mais atenção ainda do que um governo pequeno, por parte da população, Sim, muito mais. ironicamente, porque o governo é que cuida das pessoas e, no entanto, nós é que temos que estar atentos. Estás a perceber? Exatamente. E o que é que acontece no meio disto tudo? Hum. É que somos nós que temos leis mais restritas no que toca ao posse de armas. E o que é que acontece quando nós apanharmos aqui um governo mais ditatorial na Europa? É que estamos menos bem preparados para reagir. Não estamos preparados todos. E o que a mim É por isso que quando aparece uma ditadura na acho, Europa conquista tudo e ponto final. o que mais me apoquenta a mim é as pessoas acharem que se acontecer uma ditadura temos é que rezar e esperar que passe. É de género. Esperar que alguém nos venha a salvar. Normalmente o papá Estados Unidos. Não é que entraram aqui 2 vezes para parar a Alemanha. Ou os russos. Ou os russos. Sim, foram os russos que pararam nos nazis. Que são os mais realistas. A minha questão é que resume-se tudo a isto. Resume-se a realismo, a compreender a natureza humana. E achar que, não sei. lá porque agora estamos mais, que a tecnologia evoluiu mais, erradamente, achar que isto tem menos probabilidades de acontecer. A acontecer, tem grandes probabilidades de ser muito mais desastroso. Sim. E de mudança de paradigma. Corres um sério risco de criar fortes tecnocracias ditatoriais. Sim. Não, e se algum dia acontecer vai ser na Europa. Género, Não, aliás, a Europa, os europeus... tipo Matrix, estás a ver? os Mas que em vez de europeus- serem as máquinas a controlar, Os europeus vão pedir, sim, por favor, estabeleçam isso. Eu não consigo não ver isso acontecer. tu já vês um bocadinho isso, e é por isso que agora muitas pessoas nos Estados Unidos estão a tentar cortar com a Big Tech, por exemplo. Exatamente. Aliás, que eu acho que isso é muito possivelmente uma das coisas mais necessárias a fazer-se. Eu acho que qualquer pessoa que seja minimamente séria em relação a preservar a sua liberdade, exatamente, eu acho que qualquer pessoa que seja minimamente séria em relação a preservar a sua liberdade tem de se opor aos Big Tech. Não é só grande governo, é grande corporações. Não. É que, como dissemos no outro episódio, grande. tudo o que é big é mau. Yeah. Ou quase tudo. Vá. Terceira parte. A ver se é desta que falamos de armas. Agora vamos falar mesmo de armas. Vai ser. Pronto, eu concluía muito rapidamente aquilo que eu ia falar. Mas mesmo que rápido? Mesmo muito rápido, que é, eu acho que sinceramente aqui na Europa nunca se vai passar uma coisa do género da segunda emenda dos Estados Unidos. Eu acho que isso nunca vai acontecer porque a população não está de todo sequer a contemplar o tipo de problemas que a falta de uma segunda emenda traz. Emenda. Eu estou sempre na mesma coisa. Essa questão não vai ser sequer contemplada na Europa. Não vai. Mas eu farto-me de falar com pessoas em geral e... Que social. Sou bué de popular, Socialão. mano. E não, mas tipo, não é uma coisa que as pessoas estejam para aí viradas. As pessoas acham que o direito à posse de arma é mau porque as pessoas acham que... Porque eu acho que está tudo muito predicado naquela ideia de as pessoas são más e o Estado é que é bom. Lá está, é aquela coisa. É tipo, só a polícia é que deve ter direito a ter armas. E a militar. Eu, no fundo, nos Estados Unidos também usam uma coisa muito, muito gira para falar. Se tu estiveres a ser assaltado, se tu estiveres em tua casa a ser assaltado, experimenta ligar à polícia a ver se isso para o assalto. Porque a polícia ainda demora os seus 5, 10 minutos a chegar. No mínimo. Enquanto que a tua arma está ali na mesinha de cabeceira, boy. E as coisas já acabaram. Se tu estiveres na rua, prestes a ser... Pronto, para os gajos é assaltado, morto, assassinado, para as mulheres, pronto, violadas e tudo mais. No mínimo. Com uma arma. Experimentem tentar ligar à polícia a ver se isso os ajuda. Não. Enquanto tiveres uma arma contigo, acabou logo. A minha questão é, eles vão presos, mas entretanto já foste violado ou morto. Exatamente. Só que isto é preciso teres uma perspectiva extremamente pragmática e muito virada para a teoria de jogo. Era uma coisa que eu ia falar, mas pronto, Okay, já nem vou falar disso. Estamos Fala ao aqui. fim. Sério? Não, fala ao fim. Fala ao fim, porque eu acho que é importante, porque eu tenho um bocado, eu até queria colocar-te esta questão, porque ainda não te falei disto. Ok, então coloca. Mas ao fim.
Pronto, eu queria Bom aqui bolso. lançar aqui uma série de factos que encontrei. Ok. E são só mesmo para também falarmos um bocadinho isto. A Pew Foundation, que é um think tank muito conhecido americano, Eu diz conheço. que 79% dos donos de armas masculinos se sentem mais seguros por terem uma arma. E 80% das mulheres das mulheres que têm armas dizem que também se sentem Eu mais... tenho um amigo meu que costuma dizer muito fêmeas quando se refere a mulheres. E é tipo, opá, eu suponho que seja cientificamente correto, mas não cai bem. cai-me Yeah, mal, cai-me um cai-me bocado mal. muito mal, mas sim, Mas continua. sentem-se mais seguros. 79 a 80. 79 79 os a homens, 80. 70 a 80 as mulheres. E 64% das pessoas que vivem numa casa onde alguém tem uma arma sentem-se mais seguros. O GAO, que é o US General Accountability Office, estimou que 100%, ok, se calhar não é grande, ok, uma estimativa de 100% das mortes por ano na qual uma criança com menos de 6 anos dispara e se mata que se mata a si ou outra criança pode ser prevenido ao ter aquelas coisas para os bebés, para proteger os bebés, aquelas Safety locks. É isso, exatamente. Não sei como é que se diz em português, mas não interessa. O CDC, o Center for Disease Control dos Estados Unidos, listou as armas de fogo como a 12ª causa de todas as mortes entre 1999 e 2015. Aliás, A tu hoje representar em dia, 1,3% das mortes totais nesse espaço. tu hoje em dia É chamado como uma não epidemia. não são assim tantas as mortes por armas quanto isso nos Estados Unidos. E quanto seria de esperar que são? Tu depois tens uma questão muito grande à volta de como é que essas estatísticas todas são feitas e tudo mais. Porque se tu fores a ver as armas como causa de morte, ainda são uma coisa considerável, só que depois tens de ter uma coisa em atenção, que é a forma como essas estatísticas são todas fraseadas. Sim, Por exemplo, isso é a um dos questão- grandes, a questão de tu um dos veres grandes de problemas da todas as atualidade. estatísticas. É a forma como... É o haver é o- estatísticas para comprovar tudo. E não é só qualquer isso, que seja é do ponto de a vista. incapacidade que as pessoas têm de ler estatística. Exatamente. O problema é esse. Exatamente. E eu contra E nem mim é falo só- que eu tirei mais nota à estatística. Mas é que a questão não é que... mas percebo estatística, questão pelo não menos é- a nível teórico. Mas eu acho que a questão não é o perceber estatística ou não perceber. Eu acho que torna-se ainda mais insidioso do que isso. Porque tem a ver com Há a a forma... representação perversa das estatísticas? Não, simplesmente, por exemplo, a forma como a questão é representada. Eu vou dar isso aqui que eu este queria- é exemplo. mais ou Vou menos dar isso que este, estava a vou dar este exemplo aqui. Isto é mais uma questão de português do que de outra coisa qualquer. E se a pessoa que estiver a fazer as estatísticas quiser ser insidiosa mesmo, é muito difícil de reparar. Por exemplo, nesta questão aqui, a maior parte as armas são uma grande causa de morte nos Estados Unidos. São, efetivamente são. A primeira há de ser o quê? Diabetes, pá, aí? Não Pois, sei. sim, É uma sim. coisa assim de género. Mas estou a gozar, provavelmente não é ataques cardíacos. diabetes, mas será uma coisa assim Provavelmente de género. ataques Ataques cardíacos ou assim. Ou acidentes de aviação. É, ou cancros, ou uma coisa do Ou, género. exato, ou cancros. Agora, as armas são uma grande causa de morte dos Estados Unidos. O que acontece aqui? Causa de morte é um bocado... Não é que seja enganador, porque é verdade, mas é preciso levantar-se aqui uma questão, que é são uma grande causa de morte, mas se tirares os suicídios, deixam de o ser. São 2/3. Os suicídios são mais de 2/3 das causas de morte, mais de 2/3 das mortes por arma de fogo nos Estados Unidos são suicídios. O argumento aqui é que se não fossem... A maior parte desses são homens. É verdade. Não estou a dizer o contrário. Porque as mulheres normalmente é por comprimidos ou cortar os pulsos ou assim. A grande questão aqui é, o grande argumento contra isso é que se não houvesse, o argumento é que o suicídio é uma coisa do momento, em muitos casos é do momento, e que se não houvesse um método tão eficaz de suicídio que as pessoas não se suicidavam. E pelos Ok. vistos isto já foi até comprovado. Ok. Mas pronto, passando à frente isso. Também outras coisas muito interessantes nestas estatísticas de armas é o facto de que, como nos Estados Unidos, é assim, e pronto, e nós estamos constantemente a bater na mesma tecla dos Estados Unidos. Porque É normal onde tens mais informação e olha, isso por falar os nisso, criadores de isso informação leva-me do isso mundo. leva-me a uma questão aqui muito interessante no tal texto do gajo, é assim, eu ia dizer comunista. Ele é quase comunista, quase autoproclamado comunista. O gajo do atentado de Nova Zelândia. Ok, pronto.
Ele tem aqui uma passagem que eu também achei interessante, que ele escreveu este manifesto como sendo uma espécie de... Quem escreve manifestos para mim é comunista. É assim, mas ele tem muitas ideias muito, pronto, de esquerda, Radicais? socialistas. Ok. Não é assim, como eu disse no início, direitos dos trabalhadores, o anti-imperialismo, o ambientalismo, está, os mercados responsáveis, está muito associado com a esquerda. Ou seja, o gajo não é de extrema-direita, como estão a tentar pintar. Eu vou só largar aqui uma bomba, pronto, que normalmente quem está desse lado gosta muito pouco, mas a verdade é que o nazismo era socialismo. Era socialismo nacionalista, que é por causa disso que eu não gosto muito da ideia Nacional-socialismo. que é por isso que eu não gosto muito da ideia do fascismo estar associado à direita, ou o racismo estar associado ao fascismo e à direita, porque é nitidamente uma coisa para os dois lados. E depois ele escreveu um manifesto como tem assim um grande título a dizer: respondendo a possíveis questões. E depois tem uma subsecção a dizer: em geral, quem és tu? Ele começa a descrever: porquê é que fizeste este ataque? Aí tem um about. Não, é o que eu estou a dizer. Ele está assim respondendo a possíveis questões. Eu estou-me a rir, mas não devia. Não, o homem tem sérios problemas mentais acima de tudo, como qualquer terrorista tem. E então ele tem aqui uma parte em que ele diz: porquê é que fizeste este ataque? E pronto, eu vou-vos ler aqui algumas das passagens. Em primeiro lugar, para mostrar aos invasores das nossas terras que estas terras nunca serão as terras deles. As nossas casas são nossas, e enquanto o homem branco viver, eles nunca irão conquistar as nossas terras e nunca irão substituir o nosso povo. Blá, 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 blá. Muita coisa aqui sobre os invasores. Também sobre vingar-se dos ataques terroristas nas terras europeias. E depois tem aqui uma questão interessante, que é o último parágrafo desta... Se ele estava assim tão preocupado, ele devia ter ido lutar contra a ISIS. É assim, é muito estranho, porque Não é? o gajo é australiano, o gajo é supostamente, pronto, é extremamente racista, andou a passear pelo Paquistão, há uns tempos para cá, adorou o Paquistão, adorou os paquistaneses, andou a passear na Europa, esteve em Inglaterra, esteve em Londres, assim... É uma história muito estranha, a história deste gajo. Entretanto, a Nova Zelândia, o governo neozelandês, já andou a banir sites que andavam a passar informação, a passar o vídeo e tudo mais. Propaganda? É assim, será, não será? Depois é tal coisa, depende daquilo que o governo quer banir ou não. Isto é perfeitamente Porque, utilizável como propaganda para atear ódio muçulmano. Porque é assim, porque as coisas são distribuídas pelo Facebook, YouTube e tudo mais, e depois esses sites não são banidos, só são banidos outros sites mais pequenos. É um bocado de censura, é um bocado estranha. Mas pronto, para concluir aqui uma das coisas que ele estava a dizer, o homem, porque é que fizeste este ataque? O último parágrafo que ele tem aqui a falar disto é dizer: para criar um conflito entre as duas ideologias dentro dos Estados Unidos sobre ownership, sobre a posse de armas, de forma a poder criar uma divisão ainda maior nos Estados Unidos, no que toca à sociedade, à cultura e à política e à raça. Ou seja, ele, pelos vistos, tinha um dos próprios incentivos do ataque dele, era mesmo criar esta divisão ainda mais forte nos Estados Unidos. E não sei muito bem como é que isto poderia funcionar. Porque, assim, há já uns meses para cá, houve um ataque nos Estados Unidos, em Pittsburgh, numa sinagoga. Sim. Que, pronto, como... Judeus. Já agora. Pronto. Sinagoga. Não sei se alguém tinha ouvido falar. Não sei. E o que é que aconteceu? Morreu muita gente nesse ataque também. E na altura lembro-me de ler uma notícia sobre essa sinagoga. Que essa sinagoga estava a pensar colocar guardas armados à porta para prevenir futuros ataques. E não só esta sinagoga, como outras sinagogas americanas. Até porque o antissemitismo nos Estados Unidos está a subir. Muito. Está a subir em todo lado. Sim. E é engraçado que o antissemitismo nos Estados Unidos está a ser propagado pelos democratas e a ser combatido pelos republicanos. O que seria muito contrassenso, tendo em conta a narrativa normal, mais passada, mas não querendo dizer nada em relação a nenhum dos partidos, acho só interessante isto estar a acontecer. E aliás, e depois... Esta tem a ver com a tal questão que nós estávamos a falar há bocado, da teoria de jogo. Acontece um ataque com armas.
a melhor forma de prevenir que esse ataque aconteça é outra pessoa com armas. Ponto. Final. Parágrafo. É assim, se as pessoas não tiverem armas, as pessoas vão chamar pessoas com armas, que é a polícia normalmente. Por isso, eu acho que é mais do que óbvio que a única forma de parar estes ataques é com armas. Não dá para tu chegares... E há vídeos, há imensos vídeos, por exemplo, no Reino Unido, que no Reino Unido aquilo está uma palhaçada, porque nem a própria polícia já anda com armas quase. A parte E aqui está que extremamente a parte maniatada. que ninguém percebe aqui é que basta só um país ter armas. Que todos os outros são obrigados a tê-las. Isto é teoria de jogo. Pois, porque é assim, nós podemos assim, o que muita gente diz é que pá, ninguém devia ter armas. Basta um país ter armas e depois conquista o resto do mundo. Então, Exato. para essa ordem de ideias. Não, é tal coisa. Não podes, não dá, não é fazível, não é É a execuível. razão, teoria de jogo, é a pura e razão dura. pela qual eu digo que a única forma de nós algum dia atingirmos a paz global, mundial, é todos os países terem armas nucleares. Todo. João, é isso que eu ia dizer, ok. Eu ia dizer, João, nunca se experienciou tanta paz na Terra como desde que se inventou As armas nucleares. a bomba nuclear. É, exatamente. Nós nunca... E aliás, e os países que estão a ser atacados por países que têm armas nucleares e esses países atacados não têm armas nucleares. Porque a verdade é, olha, o que se passa na Coreia do Norte, por exemplo, não é? Eles supostamente têm armas nucleares, não é? Acho eu. Pelo menos era isso que se dizia que ele tinha. Reza a lenda. Que existe a possibilidade. Reza a lenda que existe a possibilidade Diz que de num existe dia a bom à possibilidade, tarde se calhar, eles terem talvez armas um dia, nucleares. pronto, dia 29 de fevereiro. E então pronto, os Estados Unidos não atacam, porquê? Porque se forem atacados levam com uma arma nuclear. E isso Não há era muito a bom. ganhar também. Já em contrapartida, o Médio Oriente não tem armas nucleares, levam na boca o dia todo. Venezuela, idem. Venezuela em aspas. Olha, isso vai levar-me, isso leva-me a uma questão interessante também no que toca ao porte de arma. Que está relacionada com a segunda amenda dos Estados Unidos. Ainda bem que agora falaste na Amenda. Venezuela. Segunda amenda. Emenda. Eu estou predestinado a dizer sempre mal. Mas a segunda emenda dos Estados Unidos. Agora que tocaste na Venezuela, que é um tema corrente. Acho que nunca falámos. Não, por acaso estamos a fazer um vídeo a falar sobre isso. Já temos falado da Venezuela um dia destes. E então, eu ponho uma questão muito simples a toda a gente que estiver a ouvir. A malta. Acham sinceramente que o que está a passar na Venezuela trateiros. se ia passar tal como se está a passar se a população venezuelana não tivesse armas? Eu apostava que não. Acho que não. Eu pessoalmente apostava que não. Eu acho que não conseguias ter um governo a fazer o que está a fazer com uma população armada. E é exatamente essa a causa o da segunda exército amenda. bem mais cagado. Uhum. Com Não, bem mais medo. Não, o exército simplesmente não fazia o que está a fazer. Tu vês vídeos, basta ir a sites como a Live Leak e pesquisar vídeos sobre a Venezuela e tu vês o que o exército venezuelano anda a fazer. E eles não faziam isso se a população tivesse armas. Ponto. Final. Parágrafo. Acabou. E essa é a razão pela qual a segunda amenda dos Estados Unidos está assim escrita. Uma coisa que eu queria referenciar aqui também. E eu, acima de tudo, não quero que este vídeo... Aliás, é isto que eu acho que tem acontecido com os nossos vídeos e com os nossos episódios. É que, se calhar, em algum momento, para quem pode parecer que nós estamos a puxar para um lado, nós estamos a puxar tanto quanto parece para um lado... Não. Nós estamos a puxar tanto para um lado quanto for necessário para trazer a discussão para o meio. Essa é exatamente a questão. E então parece que se calhar estamos a puxar muito para um lado porque essencialmente temos é que fazer um esforço maior para colmatar a falta de informação que há do outro lado. Neste caso, do lado a favor do porte-armas, porque em Portugal não se fala, e quando se fala, fala-se... É assim, para mim a questão é ainda mais simples. Não tem interesse nenhum estares a expor o mesmo ponto de vista que 99% das pessoas... Pois, exato, é isso. Para mim é muito por aí. isso. Tu, se quiseres ver perspectivas anti-armas, pá, liga a televisão. Eu pesquisei tipo Gun Control e os primeiros tipo 30 websites eram a dizer, eram tipo notícias sobre... Parem com as armas, tipo lá. Exato. Tive que procurar precisamente sobre right to bear arms e coisas assim do género para encontrar aquilo que eu queria. Ironicamente, não é irónico, mas pronto, eu gosto de dizer ironicamente, mas a maioria das vezes não é irónico. O México tem algumas das leis mais rígidas em relação ao controle de armas e tem mais mortos com
Sim, por armas. Por piu. do que os Estados Unidos. Isto depois já estar uma Per hora a capita. falar, começam a falhar as palavras. Yeah. Assim, é muito simples. Quando tu restringes... 11.300 em 2012 e os Estados Unidos tiveram 9.000. Sim, a mesma questão, olha, e ainda não falámos, por exemplo, também sobre o Brasil. pobreza. Sobre o Brasil. A pobreza Aquilo que e aconteceu. uma sociedade toda lixa, toda estragada. São uma maior Prevê causa. muito mais Exato. problemas disso. Não, por exemplo, tiveste e o as que aconteceu mulheres, recentemente já no agora Brasil. as mulheres têm muito mais riscos de serem vítimas. Claro. Obviamente. As mulheres são os membros mais vulneráveis da sociedade. E as armas seriam as primeiras pessoas a serem ajudadas, seriam as mulheres. Em com direito à continuação porta de arma. daquilo do México, a Califórnia é um dos estados com leis mais restritivas no porte de armas e é uma das maiores, acho que é capaz de ser a maior fatia. Dos assassinatos nos Estados Tipo Unidos top por armas. 3. Sim, sem dúvida. A mesma coisa que se passa com É Chicago. não no é estado de assassinatos, é Illinois. tiroteios. Sim. Mass Sim, shootings. Sim, mass shootings Percebes? também. Não, a mesma coisa que se passa é. com Chicago em Illinois e coisas do género. Exatamente. Por exemplo, Os grandes focos populacionais. E lá está, é isto que nós não estamos a perceber. Isto é só mais uma das coisas onde o grande é o problema. é, Tudo se resume a isto. Nós, seres humanos, não estamos programados para ter tanta gente a trabalhar junta. não, Tipo, nós não- é- nós estamos é muito habituados. simples. Olha, os macacos só funcionam. Aliás, os maiores mamíferos funcionam até 150 pessoas, 150 membros. Exatamente. Depois, a partir daí, nós conseguimos, demasiado grande. através dos mitos comuns, através das lendas comuns, religião. É por isso que a Relacionarmos religião é todos. tão importante já agora. Fica aqui a dica. E os mitos comuns e as religiões. E é por isso que havia também muito. É um bocado por causa disto que funcionava muito bem o paganismo, by the way. Funcionava muito bem. Tipo, muito bem. Não sei agora. Eu gostava que houvesse civilizações pagãs para perceber como é que, o que é que teria complicado. acontecido. Mas pronto. E mitos comuns funcionavam muito bem. Foi o que, aliás, os mitos comuns foi aquilo que fizeram a sociedade funcionar e crescer. E fazer com que É a milhares fundação de de toda a pessoas. mitologia. Aliás, tipo, eu lembro-me de ver uma Mas vez não só religião. Os Sim, mitos sim, comuns, sim, sim. ideologias. É mitologia, nacionalismo. é muito antes, está muito Exatamente. antes da religião e tudo. Nacionalismo, o comunismo, o capitalismo, são tudo mitos comuns. São todos De mitos. certa forma, São tudo consegues- mitos. De certa forma, sim. Percebes? Mais ou São- menos. são Mito tudo- pressuporia aliás, que são não histórias, existe, desculpa, são histórias. Ok. Porque o capitalismo também funciona num elemento fantasioso. O dinheiro é uma fantasia. Percebes? A transição de valor é uma fantasia. É mais Percebes? ou menos. Não é mais ou menos. É mesmo. É mesmo. Nós simplesmente todos acordámos em grupo, pessoas antes de nós, e nós, ao entrarmos aqui, também a percebermos que acertámos o que era uma definição de valor, e agora e o resto de tudo da sociedade está predicado nisso. É mais ou menos. Tem a ver, historicamente, tem outra coisa. Também é uma perspectiva completamente válida, sem dúvida nenhuma. Eu tenho uma outra Estou a dizer que perspectiva. não é válida. Não, estou a dizer que é perfeitamente válida. Portanto, estamos aqui para fazer agora a conclusãozinha ao episódio. Mais um. Já acabou. Foi grandito, bem maior do que estávamos à espera. Muita coisa para falar. Acho que os assuntos puxam-se uns aos outros e dá nisto. É assim, eu para mim esta questão das armas, pronto, é um bocado aqui dentro da Europa. Acho que não é uma discussão. Acho que é uma discussão que vale a pena ter. Sinceramente, não sei se algum dia vai mudar alguma coisa, porque tem a ver com o mito fundador de cada um dos países. Aqui na Europa as pessoas não estão para aí viradas, nem de perto nem de longe. Não é uma coisa que esteja na mente delas, não é uma coisa que elas vejam como um problema. Acho que tem a ver com o facto da Europa não ter valores fundadores. Os valores serem muito antigos. Sim, são fundamentalmente cristãos. Não houve uma E não há essa questão reformulação. de... Se bem que o cristianismo também... Tu consegues ir buscar algumas das ideias de onde deriva o porte de armas ao cristianismo. Acho que se Há calhar, algumas o passagens da Bíblia. problema é a tentativa de phase-out que se fez na Europa, à religião. Sim. Sem dúvida que uma porcentagem gigantesca dos problemas que tu vês hoje em dia derivam daquilo que também Nietzsche previu. E... Diz a tua célebre frase, não é a tua, mas que tu gostas tanto. Qual? Aquela. Já não me lembro qual é, não me lembro de qual é que estás a falar. A Do outra. Nietzsche. Sim. João. Nietzsche tem uma grande frase, porque Nietzsche também falou É uma das que melhores frases que eu já vi na minha vida, por acaso. Nietzsche tem uma... E é mesmo complexa, tem 20 tem muito camadas que se lhe diferentes. diga, tem muito que se lhe diga. Nietzsche previu que muitos destes problemas também iriam aparecer por causa das pessoas estarem a perder a sua crença em Deus.
E porque Deus funciona de certa forma como uma espécie de âncora nos valores morais. Independentemente de qual é que for a vossa definição de Deus. Sinceramente não me interessa. É a vossa fé. A cruz diz tudo. É, exatamente. É a vossa fé, é como vocês quiserem claro. acreditar e por isso pronto. E Deus é Deus para todas as religiões, é a mesma coisa. Tipo, Alá, Deus, chamem-lhe o que quiserem. Agora, uma frase que Nietzsche disse foi: Deus está morto e fomos nós que o matamos. E pode não haver água suficientemente para lavar o sangue da ferida. Suficiente, só. Para lavar o sangue. Água suficiente para lavar o sangue, Aqui, o que a frase quererá dizer é que pronto, Deus está morto, no sentido em que deixamos de acreditar nele. Fomos nós que o matamos, porque fomos nós que deixamos de acreditar nele. Aliás, nós hoje em dia até temos uma espécie de... há pessoas que têm um prazer, dá-lhes um certo gozo gozar ego. com quem acredita. É uma questão puro. de ego. É tipo, eu sou mais inteligente que tu. Sabes porque é que eu digo isso? Já fui essa pessoa. Exatamente. Acho que toda a gente aquela passa rebelião. um bocado por... Acho que toda a gente passa um bocado por essa cena Só de vai à igreja que não burros. acredita nada e depois Vai à igreja. há um cliquezinho. Sheeple. Há um cliquezinho. Ou então não. Wake up, sheeple! E então depois a última parte da frase, que é: pode não haver água suficiente para lavar o sangue todo. There's no turning back. É que... Como é que se volta para trás? Essa é a questão, é que a partir do momento em que já deixamos de acreditar em Deus, como é que se volta atrás? Como é que nós tomamos uma decisão grupal à grande escala de andar para um sítio, percebemos que não funcionou, como é que se volta para trás? Não voltas. É extremamente Sistemas complicado. complexos e dinâmicos. Eu vou querer aqui voltar para trás e dizer que estamos na conclusão e deveríamos estar a fazer um wrap-upzinho. Só porque pronto. Não, mas é assim, voltando àquilo que eu estava a dizer, isto não vai acontecer na Europa. As pessoas não vão... É preciso acontecer algo muito cataclísmico para as pessoas na Europa dizerem sim, precisamos de armas. Não vai acontecer. Nos Estados Unidos a discussão é completamente outra. Eles estão a discutir propor armas até para professores, para prevenir os tiroteios nas escolas. Verdade. É uma coisa que está agora a ser discutida no Brasil por causa daquilo que aconteceu no Brasil, que foi outra tragédia gigantesca. Verdade. E antes que me venham dizer tipo, isto que aconteceu no Brasil não é por causa do Bolsonaro. Tipo, não. Mas o Bolsonaro... O Brasil já estava a assassinar pessoas há décadas antes do Bolsonaro aparecer. Espera aí, matarem-se todos nas favelas e matarem-se agora numa escola, há grande diferença nisso? Até porque estas merdas nas escolas, não sei se era particularmente comum ou não, mas era uma questão de o quererem fazer. Esta arma, as armas com que foram cometidos com que foi cometido o ataque no Brasil, tanto quanto eu sei, tanto quanto eu li, eram armas ilegais, por isso não tem nada a ver com o direito ao porte-arma. Zerinho. 000. Por isso, não. Se alguma coisa, e isto é tal coisa, se quiserem, imaginem um cenário em que os gajos que cometeram esse ataque no Brasil iam à escola, queriam fazer o ataque, estavam com armas e encontravam ali à porta 2 seguranças armados. E depois, olha, uma coisa que acontece em Israel é que os professores têm armas. Nas escolas, dentro das escolas. Porque Israel está num ponto muito delicado. Uma situação geográfica muito delicada, então precisa deste tipo de coisas. Para mim, é o melhor exemplo de como funciona um deterrente? Deterrent? Não sei. Mas pronto, acho que vocês percebem o que nós queremos dizer. Mas para mim é o melhor exemplo. E então seria uma coisa assim do género no Brasil, tipo... Não baixar a guarda é a melhor forma de tu sobreviveres. Se os professores no Brasil tivessem armas, aqueles gajos, se calhar tinham morto um aluno ou outro. Ou se calhar nem tinham tentado, porque percebiam que não era fácil. E é aqui que entra a minha cena da teoria do jogo. Mais armas na população não poderá criar uma ideia de... Não vale a pena ser criminoso. Género, as probabilidades de eu tentar assaltar alguém... são muito piores em termos da garantia da minha sobrevivência do que são num país desarmado. Em Portugal, se tu assaltares alguém, as probabilidades de ter sucesso e de passares em branco são altíssimas. E os Estados Unidos passaram de uma colóniazita inglesa para, de repente, conseguirem a independência. E durante este tempo todo, com a segunda emenda, tornaram-se uma superpotência mundial. Alguém me quer dizer que isso que não funciona? Não. Eu acho que não existe correlação absolutamente nenhuma entre o direito ao porte de arma e a sociedade ser instável ou começar a haver mais criminalidade ou o que for. Até porque a maior parte dos crimes são cometidos com armas ilegais. Acho que é só preguiça. Não é mais fundo. Sim, mas o que me chateia é que isso é um bocado induzido às pessoas. Tal como tu disseste, se tu fores pesquisar sobre armas ao Google, os primeiros 50 resultados são a dizer que não se deve
a largar o porte-arma. Então eu genuinamente acho que as pessoas são condicionadas a pensar de uma certa forma e não se chateiam demasiado em pensar de outra forma. Eu digo isto pelas evidências. Por aquilo que tu vês. Não, e tu liga à televisão e diz-me quantos canais de televisão é que estão a falar de que para prevenir ataques destes devíamos pôr seguranças armados à porta das igrejas. Tu não vais ver isso em televisão nenhuma. Não vais ver isso em programa de documentário nenhum. Eu não digo para pôr seguranças. Eu só digo que se as pessoas... O problema aqui é que eu acho que a maioria das pessoas... Eu acho que o problema aqui é que há aqui uma série de... Há uma sequência de ações históricas. Estado de providência, infantilização da população, desresponsabilização do indivíduo, desresponsabilização consequente da sociedade, um incompreender da responsabilidade individual por consequência disso, uma incompreensão da capacidade do ser humano de tomar responsabilidade e de ser sério, porque efetivamente existe uma maior infantilização do indivíduo, leva a que nós tenhamos uma ideia de que a maioria das pessoas são idiotas e crianças, que é uma falsidade, porque aquilo em que incorres é num confirmation bias, que é tu tens essa ideia e tudo o que acontece que te confirma essa visão faz-te acreditar nisso. Espera, deixa-me só acabar. Okay. A tua conclusão é que não poderias dar armas às pessoas porque as pessoas iam se matar todas umas às outras. Porque as pessoas são infantis. O que eu acho que ia acontecer é que é exatamente o contrário. As pessoas que têm armas neste momento são as pessoas infantis. E é por isso que tu tens essas taxas de crime. Okay. As pessoas que têm armas no sentido... As pessoas que têm armas e cometem crimes são as pessoas infantis. Infantis em que sentido? Infantis no sentido que são irresponsáveis. Por exemplo, as pessoas que cometem crimes são irresponsáveis, são antissociais. Isso são saltos bué de grandes. Não são. As pessoas que têm armas são infantis? Sim. No sentido em que são as pessoas que são armas e cometem crimes com elas. Que têm armas e cometem crimes com elas. Okay. São infantis. Infantilidade no sentido em ausência de responsabilização e execução de comportamentos antissociais. Okay. Individualismo e egoísmo. Ok. Aí consigo perceber. É isso. Que são os traços principais da infantilidade. Sim. Porque assim, infantilidade eu não estou a dizer de ser uma criança. Infantilidade é um algo... No sentido, é um traço de uma criança. É um traço de um... Sim, são os traços que existem nas crianças e que são aceitáveis nas crianças porque elas... Estão a crescer. Precisam de o ser. Exatamente. Ou não sabem outra coisa. Porque uma criança tem que ser egoísta para sobreviver. Entre aspas. Sabes o que eu quero dizer? Sim. Não, claro, obviamente. Uma criança nem sequer tem concepção de muito mais para além dela própria. Porque não precisa de ter também. Ou não deve ter. Ela ainda está a absorver coisas. O cérebro dela ainda nem sequer consegue ter. Exatamente. Como tu falaste no início, que as pessoas, os mamíferos em geral têm um círculo de mais ou menos 150 pessoas. 150 mamíferos. Yeah. As pessoas terão mais ou menos 200. É isto que se resume. É isto que se resume. Não, a forma como nós desresponsabilizamos, infantilizamos e tornamos as pessoas egoístas e individualistas é aquilo que tem tido como consequência os atos depravados de violência. E, por consequência, sim, é isso. Porque até é mais do que a pobreza. A pobreza, com este estado todo de providência, é por causa destas coisas. Sim. A pobreza... Porque há cada vez mais consequências, há cada vez mais possibilidades para sair da pobreza. Desde o capitalismo. E antigamente as pessoas conseguiam prosperar à mesma com situações bem piores. Só que o problema é que a sociedade agora tornou ainda mais... criou tantos buffers que para ajudar as pessoas a estar confortáveis na pobreza, que o que acontece é que as pessoas agora não querem sair da pobreza. Não querem sair da pobreza. Porque dá para estar, dá para sobreviver enquanto pobre. É por isso que eu digo que a mim o que me chateia mais... O problema é esse, é que como tu consegues sobreviver enquanto pobre, não estou a dizer que vais viver bem, mas consegues sobreviver enquanto pobre. Olha, por acaso, isso leva-me a uma questão de um a urgência de... Olha, é como diz... Eu agora vou dizer uma coisa. Quando tens fome, pensas? Ele previu. Disseste isso no outro episódio. Eu já sabia que era isso que vinha aí. Ok, pronto. Afinal, quem é que manipula quem? Não, isso por acaso, isso que acabaste de dizer faz-me lembrar de um documentário que eu vi este fim de semana, no meio desta semana, de um sem-abrigo na Califórnia, São Francisco. O gajo a dizer... O gajo muito chill. Foste tu que mandaste.
A sério, por acaso acho que me apareceu nos recomendados do YouTube, assim, aleatoriamente. É capaz, porque a mim também apareceu. Pronto, exato. O YouTube está com estes algoritmos. Olha, estão a ver aquilo que eu digo em direcionar pensamento. É tão simples quanto recomendar vídeos no YouTube. mas enfim, o que eu estava a dizer. Estamos a tentar fazer a opinião. Mas alguém tem dúvidas que os mídias são formadores e não informadores de opinião? Enfim. Esse vídeo, o gajo estava a dizer, o sem-abrigo estava a dizer que eu não quero deixar de Skid ser Row. sem-abrigo. Então é outro diferente, mas tiveste a ver do Invisible People, já sei. Sim, exatamente, do Invisible People. O gajo a dizer, tipo, eu não quero deixar de ser sem-abrigo. Eu estou confortável como estou. Eu até gosto de dormir na rua. Durmo 10 horas por dia. Quem é que tem esse luxo hoje em dia? Assim, não faz demasiado frio, as pessoas não me chateiam muito. E posso mandar ir eu à vontade. e consegue sustentar e está confortável assim. E ele diz, quando me apetecer largar, largo. Totalmente me apetece. Tem a ver um bocado esta questão. Porque é perfeitamente normal enquanto existirem métodos das pessoas que têm este tipo de problemas de se sustentarem a si próprias, elas não vão ser encorajadas a resolver esses problemas. Acho que foi o Bruce Lipton que disse, o Dr. Bruce Lipton. Nós, efetivamente, destruímos a evolução humana. Ao destruir completamente o sistema de incentivos, não é? Depois, não, e é essa a grande questão do capitalismo. Nós substituímos a evolução humana. O capitalismo é fundamentalmente um sistema de incentivos. O ser humano já não evolui. Os mecanismos pelo qual o ser humano evoluiu e todas as espécies na Terra evoluíram, nós já não estão lá. Nós domámos-los. Pois. Não é verdade. Eram os elementos e os outros animais. Não, é verdade. E isto leva-me sempre... Eu não consigo... É por isso que agora se fala tanto o que acontece agora é tipo criação inteligente. Inteligência artificial. Não, mas mesmo augmentation, por exemplo. Sim. Aumentações. Sim, e modificação genética. Exatamente, da forma que se está a fazer na China, manipulações, esse tipo de coisas. Eu é tal coisa. Eu não consigo ver estas questões todas e não olhar para isto através da lente do 1984. Eu não consigo... Há uma razão pela qual o livro é tão popular e é considerado um dos melhores livros da história Sim, da humanidade. E eu não consigo olhar para tudo isto e dizer que isto é tudo coincidências, que simplesmente estão só... Porque isto parece-me fundamentalmente uma estupidificação da sociedade e irresponsabilização da sociedade, e eu não consigo não ver o end goal... É assim, primeiro... A ser positivo? Ou não Sim, consegues ver no a ser diferente de 1984. Tipo, okay. Isto, se tu pegares na forma como as coisas estão a andar mais ou menos e a continuar a andar com elas, porque é fundamentalmente tirania. O que é o 84 é o que é tirania. É simplesmente uma tirania altamente avançada. Eu acho que nos vamos encontrar a meio do 84 e do Admirável Mundo Novo. É uma possibilidade. Se bem que eu digo-te, a ser sincero, a diferença entre um e outro não é muito grande. Eu já tive muitas pessoas... Não, eu digo-te, eu sinceramente, para mim é... Sabes que para mim qual é a diferença entre os dois? O 84 aterroriza mesmo, deixou-me mesmo sufocado a lê-lo. É perturbador. Mas o Admirável Mundo Novo também deixava-me numa espécie de sensação de pânico. Imagina, o 84 é o medo à tua frente, o outro é o medo atrás. É uma espécie de... tipo... É tipo, não olhes por cima do teu ombro para trás de ti, que está aí um bicho a olhar para ti. É perturbador porque parece que te vão agarrar por aqui. O 1984 é tocar-me como se boete sexualmente, por acaso. Como se tivessem braços a vir por trás de mim e a agarrar. É perturbador nesse sentido. E é um bocado isso. Enquanto que no 84 está a besta a olhar para ti, olhos nos olhos, e é tipo... O 84 tem a questão de ser mais honesto. Eu valorizo sempre a honestidade. É por isso que eu gosto muito do 84 e não gosto tanto do Admirável Mundo Novo. Como eu. São diferentes. Sim. O Admirável Mundo Novo é diferente. Bom, vamos concluir este vídeo. Sim. Tentar, de alguma forma. Este episódio. É sim, este episódio, exatamente. É assim, eu para mim, em relação às armas, eu acho que disse a maior parte das coisas que queria dizer. Sim. Não falámos em estatísticas porque não falámos muito em estatísticas porque nos queremos focar mais nos princípios subjacentes. Acho que as estatísticas vocês podem googlar. E não é só isso. Eu não gosto muito de fundamentar demasiado os meus argumentos em estatísticas, porque hoje em dia é ridículo o quanto tu consegues ter qualquer opinião que seja e arranjar estatísticas para a suportar. E depois vou ter de andar a escrutinar as estatísticas de todo lado? E as estatísticas são anuais, ainda por cima, no geral, ou exatamente. períodos.
E tu depois, basta mudares o time frame. Do outro dia estive a ver um Elas artigo. espalham o que está a acontecer naquele momento, ou seja, podem do não outro ser dia estive a ler um extrapoláveis. artigo sobre as 23 regras fulcrais do investimento. Ok. E uma delas era um gajo a dizer que tu podes retirar quaisquer conclusões que tu queiras em relação a qualquer coisa que seja, mudando a time frame. Exatamente a mesma coisa e exatamente o mesmo comportamento, basta fazeres um shift da time frame, ou seja, olhares para um período de tempo diferente, que as estatísticas são completamente diferentes. Ele estava a usar aquilo como assim, por exemplo, sei lá, bom é investir em bonds, em certificados do tesouro, do governo. É tipo, e se tu olhares para uma parte do tempo, nesta parte do tempo, se calhar as bonds do governo subiram imenso. Se olhares para uma outra, caíram completamente. Então tu consegues arranjar argumentos para tudo. Então, as bonds também tanto são muito boas como são muito mais. E isso acontece para tudo, para muita coisa. Que é por isso que eu gosto mais de pensar um bocado. E perceber os princípios subjacentes, porque isso te permite adaptar. E perceber o que é que para mim faz sentido. Exato. E para mim este princípio da teoria de jogo, que acabamos por não falar muito, eu acho que é uma boa forma de concluir isto. Eu acho que para mim o pensamento pragmático que a teoria de jogo nos traz, para mim é a melhor forma de analisar esta questão. Eu não consigo, lá está com uma coisa na Venezuela, eu não consigo ver isto acontecer na Venezuela, o que está a passar, se a população tivesse armas. Eu não consigo ver na minha cabeça tiroteios nas escolas nos Estados Unidos se os professores tiverem armas. Cena engraçada, que acho que não mencionamos nenhum de nós. Um dos países também com mais armas do mundo é a Suíça. Algum de vocês ouviu falar de alguma coisa da Suíça? Per capita, sim, per capita. Eu quando falo em mais é sempre relativo. Mas tem leis mais restritivas também. É capaz. E no entanto não se passam lá demasiadas coisas. Mas assim, as leis restritivas, a partir do momento que as pessoas têm mais ou menos armas, é regulamentações mais para aqui ou para ali. Mas pronto. Para concluir, é isso. É uma questão muito grande. Aqui na Europa não parece que vai mudar muito. E acho que por causa disso nós estamos muito mais vulneráveis a ter problemas grandes, à grande escala. Eu sou muito apologista de que as crises são boas para eliminar comportamentos e hábitos nefastos. Aqui na Europa nós tapamos as crises em vez de as deixar destruir. E o problema, não reconstruímos por cima, não reconstruímos. É como ter um edifício e em vez de o mandarmos abaixo, é estarmos a meter tipo chapa na parede a ver se ela aguenta. É isso que nós fazemos na Europa. As crises são boas para mandar abaixo o edifício e fazer um edifício mais forte. Nós não fazemos isso na Europa, como eu estou a dizer. Não fizemos. Porque nunca fizemos. Nunca partiu de nós. Partiu sempre do governo. Exato. E a sociedade não muda assim. E o problema é que eventualmente quando ele ruir e quando a pressão for demasiada, vai cair tudo. E vai destruir tudo. Exatamente. E vais ter demasiada coisa construída nesse edifício. Ou seja, tens um breakdown civilizacional. A probabilidade de um breakdown civilizacional. Pelo menos a probabilidade. Mas pronto, pessoal. Esperamos que tenham gostado deste episódio caótico. Um bocado. Portanto, comentem, sigam-nos. Sim, no Instagram, no Twitter, no Facebook, YouTube, Spotify, tudo mais. Anchor, Apple. No Anchor tem as nossas plataformas de podcasting todas. Os vídeos saem às terças-feiras, de hora avante, e o podcast sai aos domingos. Pessoal, obrigado por estarem aqui connosco. Até à próxima.